I hate to see the evening sun go down. I hate to see the evening sun go down. 'Cause my baby don't love this town. Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Rodrigo Souza aqui. A gente vai fazer hoje uma videoaula sobre a poesia do blues e como que isso pode nos ajudar a ter novas ferramentas para a composição de música popular. A ideia é a gente aprender algumas características desse estilo da composição e principalmente da poesia do blues e como que isso pode nos ajudar a compor músicas independente de estilos, independente do idioma, ou seja, a gente vai beber um pouco na raiz da música popular, porque o blues é um dos pilares da música popular, e aprender algumas coisas para a gente desenvolver as nossas músicas no século XXI. Bom, o blues ele nasce nos Estados Unidos, num caldeirão cultural ali. São diversas as fontes de nascimento do blues e as pessoas não chegam muito num consenso. Alguns falam que nasceu no sul com os escravos, ou então no norte, enfim. Existe toda uma história relativa ao blues que a gente não vai entrar porque a ideia da nossa videoaula não é essa. Mas ele nasce nos Estados Unidos, ali no século XVII, século XVIII, e obviamente é uma manifestação cultural. É uma manifestação cultural não da elite, sim, da população mais comum, de escravos, de trabalhadores. Tem uma influência muito forte africana, né? Então os escravos, assim como aconteceu no Brasil, trouxeram toda a questão percussiva e também de canto para onde eles foram, e aí, como é sabido, né, teve todo esse movimento dos navios negreiros tanto para a América do Norte quanto para a América do Sul, então lá também tem essa mistura aí. É importante a gente entender para nossa aula hoje que o blues ele é uma manifestação cultural ligada a questões de trabalho e também manifestações, indignações, sentimentos, etc e tal. Ele vai começar ali com os negros spirituals, que é uma manifestação apenas de vozes e não com instrumentos. Depois ele começa a ganhar também bastante essa junção com piano e violão. Enfim, aí começa realmente as bandas, tem o flerte com o jazz, com o gospel. E aí isso resulta em diversos estilos, até a gente entender o blues como ele está ali no século passado, nos anos 20, 30, etc e tal. Mas a ideia é a gente entender essa manifestação cultural que é esse estilo. Ele tem uma maneira de ser escrita muito peculiar, que a gente vai ver nessa videoaula, e eu vou basicamente falar de 4 pontos na poesia do blues, na escrita do blues, que podem nos ajudar no estilo de música contemporânea, de música popular contemporânea, e como que isso pode também destravar a minha criatividade, né? E depois a gente vai fazer uma pequena analogia aí de como é o blues e quais as diferenças dele para a nossa música popular e como é que a gente pode transpor essas dificuldades, para que a gente não componha apenas blues e sim outros estilos. Mas vamos lá. Eu quero falar de 4 pontos, que vai ser esquema de rima, mensagens e diversos itens, sentimentos, questões figurativas, o sistema de verso e refrão do blues e a pergunta e resposta. Então vamos lá, vamos começar falando sobre o esquema de rima, que não é tão difícil nem complicado, isso funciona para qualquer tipo de canção. Mas como é que funciona no blues? Eu fiz aquele trechinho, né, de St. Louis Blues, que é um blues já de domínio público, se não me engano, da década de 30, esse blues, né? E ele fala o seguinte: I hate to see the evening sun go down. I hate to see the evening sun go down, 'cause my baby done left this town. Reparem que isso aqui seria uma frase só, né? Seriam 3 frases, a primeira frase termina com down, ele repete a segunda frase, então acaba repetindo a palavra, e a terceira frase ele termina com town, uma rima perfeita. Independente do idioma, é legal procurar a rima perfeita na última frase.
Alguns outros, outras poesias, algumas outras músicas de blues, você vai ter uma segunda frase diferente, geralmente reforçando a ideia aqui da primeira frase, mas aí se escolhe rimar ou não, né? Mas é muito importante que a primeira frase rime com a terceira frase. E isso, o buscar a rima, muitas vezes guia até a própria escrita. Então a pessoa ela escreveu essa primeira frase, aí ela busca uma rima para down, tal, e aí ela tenta montar a frase a partir da rima. E essa já é uma dica super legal. Muitas vezes a gente quer tá compondo e começa a ignorar muito a parte da rima. O que me ajudou muito na hora de compor foi que, né, por cantar, tocar blues e compor alguns blues, às vezes me pauto pela rima e aí eu desenvolvo a frase a partir da rima, da palavra que eu já sei que dá para rimar, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos fazer de conta que a gente vai trocar essa terceira frase aqui. O que talvez rimaria com down? Então poderia ser pound, de penhor, talvez não daria certo. Lawn, de lei. Então vamos fazer uma frase totalmente aleatória aqui, mas só para ver que dá pra gente brincar com essa questão da rima. Então eu escrevi I getting mad, I am an outlaw, né? An outlaw, só para mostrar para vocês que é possível a partir da rima já fazer a frase. Porque às vezes é mais fácil você bolar a frase sabendo que você vai ter que chegar aqui na palavra que vai rimar, do que você ficar tentando achar uma rima. Essa é uma dica, não é uma obrigatoriedade. É uma dica aí que a gente pode montar a nossa frase a partir da letra. Tipo, I hate to see the evening sun go down, I'm getting mad, I am an outlaw. Então dá para você ter ideias a partir da rima. Talvez você pode esquecer a rima nesta segunda frase, mas rimar principalmente aqui, né? Não fica tão interessante, mas funciona. I hate to see the evening sun go down, I'm getting mad, I am so sad, 'cause my baby don't laugh this down. Rimou essas duas. Funciona também, mas ele perde um pouco da força né, do blues tradicional. Você poderia, às vezes, também repetir só a segunda e terceira frase. E aqui, sei lá, aqui eu vou cantar uma outra palavra, uma outra letra. I hate to see the evening, I am so sad. Bom, já está escrito, vamos lá. I hate to see the evening, I am so sad, I hate to see the evening sun go down, 'cause my baby don't laugh in this town. Então, se você reparar, cada vez que você troca, né, o esqueminha de rima perfeito das três frases, você perde um pouquinho da característica do blues. Mas a ideia nossa não é compor só blues, vale então a dica que o esquema de rima de blues, principalmente da primeira frase para a última frase, é o que tem mais força, o que é mais interessante. Tá bom? Então acho que vale esse esquema de rima, prestar atenção na rima para a gente compor as nossas músicas, beleza? A segunda dica que eu quero perguntar, o segundo elemento que eu quero falar com vocês, é sobre a mensagem figurativa. Isso é muito comum em música também, mas é muito presente no blues, né? Por várias questões, inclusive muitas vezes eles não podiam falar diretamente o que eles estavam sentindo ou querendo. Por exemplo, alguns escravos ou algumas... Depende de quem estava cantando. Então essa mensagem, esse sentido figurativo é muito presente nesse estilo musical. Então vamos de novo pensar nesse trechinho de blues que eu cantei para vocês. I hate to see the evening sun go down, ele repete essa ideia,
'cause my baby don't left this town. O inglês é até um pouco arcaico aí, né? Mas enfim, o que ele quer dizer? A letra em primeira pessoa, né, que a pessoa está cantando, eu estou cantando que ele odeia ver a noite chegando, e o sol se pondo, ou indo embora. Mesma coisa, ele repete a frase porque o meu amor, né, a minha amada, my baby, deixou esta cidade. Então, o que eu acho interessante? Ele usa o sentido figurativo de ver a noite se chegando e o sol se pondo, trazendo essa tristeza que é a noite chegando, a escuridão chegando. Dá para relacionar que o amor né, é o sol da vida dele, etc e tal. Isso se reflete porque ele fala ele até põe o porquê, meu amor foi embora desta cidade. Então, esse sentido figurativo de relacionar amor, alegria com elementos naturais ou qualquer outro tipo de sentido figurativo é muito interessante e vai estar sempre muito presente no blues, tá? E às vezes isso me ajuda a destravar, às vezes, alguma coisa que eu quero cantar, ou que eu quero passar na minha música. Às vezes, se eu quero falar que eu tô com raiva de alguma coisa, eu não preciso falar isso diretamente. Eu posso tentar ornamentar tudo isso com a linguagem figurativa, que vai sempre funcionar muito bem. Além de dar um quê ali sobre o que você está falando, e você conseguir, às vezes, dizer a mesma coisa de formas diferentes, dando mais corpo para a tua música. Depois a gente vai fazer alguns exemplos de letra, falando sobre essa parte, esse sentido figurativo, tá? Vamos pegar aqui, vamos tentar. Aqui ele fala, vamos tentar dar uma trabalhada nisso. I hate to see the evening sun go down. Então eu posso falar que a minha vida tá fria, ou my heart's cold, vamos pensar aqui, vai. Alguma coisa nesse sentido, para falar a falta que meu amor faz e brincando ainda com a questão do sun, né? Do sol tá indo embora, por isso tá ficando gelado. Então são linguagens metafóricas que eu posso usar para desenvolver as minhas músicas. Isso vai ser muito comum no blues e isso ajuda, é uma ferramenta fantástica para a composição, como a gente vai ver daqui a pouco. Então não se esqueça de pensar em linguagem figurativa para você compor. Recapitulando, escolhas de rima e mensagem figurativa. Vamos agora para o nosso terceiro esquema, que é a estrutura do verso e refrão do blues. O blues não tem uma estrutura formada de verso e coro, e sim uma estrutura de verso e refrão. O que é uma estrutura de verso e refrão? Vamos voltar para a nossa frase aqui, ó. I hate to see the evening sun go down. Então eu tenho aqui a minha rima, né? Down, down e down. E a gente tem uma estrutura de verso e refrão, mas não vamos só pensar refrão de uma forma um pouquinho diferente que a gente está acostumado a ver aí em cifragem, alguma coisa assim. O refrão, para alguns estudiosos, ele não é uma seção à parte da música. Ele é, na verdade, dentro de um trecho só, a parte ou a frase ou o trecho que conclui a ideia. Então, como é que o blues trabalha? Sempre verso e refrão, verso e refrão. Então ele tem o verso e o refrão. Ele repete uma ideia, certo? E essa ideia vai ser concluída no próximo, com o refrão. Ou seja, o que está falando aqui? Que ele odeia ver a noite chegando, o sol está indo embora, porque o amor dele foi embora da cidade. Ponto final, concluiu-se o que ele quer falar. Ele abre um próximo trecho que vai continuar a história, mas provavelmente ele vai concluir também o próximo trecho. Então ele apresenta a ideia e conclui ela, apresenta a ideia e conclui ela. E dessa maneira ele vai construindo a história. No caso dessa letra aqui, ele vai falar feeling tomorrow like I feel today, feeling tomorrow like I feel today. Unpack my trunk, make my getaway. Ou seja, o que ele quis dizer? Eu estou sentindo amanhã como eu me sinto hoje, sentindo amanhã como eu me sinto hoje, eu vou arrumar minhas malas e vou embora também. Então, o que acontece? Ele continuou contando a história, mas resumindo num verso e refrão. Lembrando aqui que refrão não significa uma seção à parte, e sim
o trecho, o pequeno trecho aqui, de uma frase, ou duas, depende da música, que conclui o que ele está falando. E aí ele abre um novo chorus, chamado no blues, um novo chorus que ele vai fazer exatamente isso aí. Então é importante vocês entenderem que você conclui essa ideia sem necessariamente concluir toda a história, tá? Trazer essa mentalidade de apresentar uma ideia e trazer o refrão, ou seja, concluir ela, é muito importante e muito interessante dentro do blues. Então, se vocês pensarem, a gente está apresentando uma ideia e concluindo ela. A parte da rima me ajuda a dar essa fluidez no meu verso. A parte de eu usar linguagens figurativas me dá a possibilidade de eu falar a mesma coisa ou reforçar a ideia central mais de uma vez na minha música. Então são elementos que você pode ir pensando para que você componha aí as suas letras. Beleza? Verso, refrão. Conclua uma ideia assim que você abrir uma sessão aí na tua música. Quarto ponto, que é muito interessante, que é a pergunta e resposta. O que é pergunta e resposta? Inclusive na parte melódica, na parte rítmica, é muito comum. Isso vem do blues lá dos negros espíritos ou das canções dos campos de trabalho, onde uma pessoa ou um grupo faz uma pergunta, ou outro grupo responde essa pergunta. Então essa pergunta e resposta é muito importante fazer parte da sua mentalidade na hora de compor. Aqui, por exemplo, ele fala que eu dei a ver à noite, e a ideia conclui, né, como se fosse uma pergunta, ele até responde, porque meu amor deixou essa cidade. Isso às vezes está presente também em melodias, né? Ou seja, até a própria melodia acaba fazendo essa resposta. Isso, inclusive, é usado nas composições de melodias, né? Tipo, ó, uma pergunta. Continua. E desenvolva a ideia. Então, essa pergunta e resposta, né, de pequenas frases melódicas, seja colocadas elas na letra ou realmente na poesia, é extremamente importante. O blues sempre vai ter essa pergunta e resposta em diversos elementos, na parte instrumental, rítmica, etc. e tal. Tá? Sempre vai estar presente. O blues, ele é aquele chorus, né, verso, refrão. Essas frases, geralmente, não é sempre, geralmente, em sua grande maioria, são dispostas no blues tradicional em 12 compassos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E ele não obedece à tonalidade, ao estilo de tonalidade maior, menor, como a gente está acostumado na música popular. Ele tem uma característica bem modal, ou seja, né, ele é bem pensado por acordes às vezes, e ele não vai respeitar um campo harmônico. E principalmente, ele não tem uma resolução de quinto grau para primeiro grau, ou seja, o quinto grau de uma escala maior, num campo harmônico, para o primeiro grau. Então, que dá essa tensão de... Todos os acordes são com sétima. Se a gente fosse pensar no campo harmônico de Dó maior, esse sétima teria que ser maior, esse sétima também. Então ele é um estilo muito primitivo, né? E tem toda a sua brincadeira aí, sem contar que é um estilo que aceita uma escala menor sobre o acorde maior. Então ele tem todas essas peculiaridades. Como que as frases, que acho que isso é mais interessante para a nossa aula, como que as frases estão distribuídas dentro de um blues tradicional? Nos 4 primeiros compassos, eu vou apresentar a minha ideia, né? I hate to see the evening sun go down. Mudei para o 4º grau, ou seja, saí desse Dó, vim para esse Fá.
repetir a ideia. I hate to see the evening sun go down. 2 compassos, voltei para Dó. Aí eu apresento o final da minha ideia, né? O refrão, que é geralmente o 5º grau desse cara aqui, ó. 'Cause my baby left this town. Aí esses últimos 2 compassos são chamados de turnaround, ou seja, que preparam para voltar ali, ó. Repara que não tem conclusão daqui para cá, né? Então esse é o estilo de blues, que vai caracterizar muito o estilo, né? Essa mesma sequência sempre de acordes, porque daí ele vai começar a cantar um outro verso, é exatamente essa sequência de acorde. Os improvisos acontecem em cima disso. Não quer dizer que não pode nunca mudar, mas geralmente o blues tradicional vai aparecer desta forma aí. Se você criar algo desse tipo, vai soar como um blues, principalmente se você tiver algumas manhas e linguagens do estilo, como colocar a escala menor sobre a tônica. Então, se você pensa que o blues está em Dó 7, a escala que você pode usar é Dó menor 7, que vai conversar muito com o estilo. Um Dó maior e a escala menor. Ou então trazer a Blue Note, né? Então, todas essas manhas e linguagens fazem o estilo. Mas a ideia de eu trazer isso aqui é para que vocês percebam que esta não é a realidade do nosso estilo popular. Se você pensar em alguma música popular em Dó maior hoje, provavelmente ela vai aparecer Dó, depois ela até pode ir para o Fá, sei lá, vai para um Lá menor, um Sol. Isso aqui não é regra, tá, gente? Mas é uma forma de aparecer a música popular. E aí, voltando para Dó, então, tem toda uma... Essa sensação que tensionou e resolveu aqui, né, não aparece muito no blues. Não aparece muito, não aparece no blues. Então, como que a gente pode, então, aplicar isso que a gente conheceu nessa linguagem tão peculiar para algo que a gente faz nos dias de hoje? Vamos dar uma olhada. Bom, vamos lá. Vamos aplicar então aqueles 4 pontos, beleza? Em uma letra de música popular sobre indignação política, por exemplo. O que eu escrevi aqui? 3 frases da mesma maneira. Até quando seremos usados? Ocultos na escuridão da noite. Deixados de lado, esquecidos, perdidos na escuridão da noite. Com direitos de faz e conta, escravos à espera do açoite. Seria uma letra bem de, né, contra a cultura, contra algum tipo de opressão, seja ela política e tal. Vamos entender o que a gente tem de elemento aqui. Eu queria falar que a gente está esquecido. Então, escuridão da noite, dá bem entender que a gente está à margem, fora da luz, fora da atenção, fora da visão de quem a gente deveria ser visto, por exemplo, de políticos. Ocultos, perdidos na escuridão da noite, ocultos na escuridão da noite. Até quando seremos usados, deixados de lado e esquecidos. Então aqui eu apresentei a ideia de que a gente não está sendo, né, ou então a população em si, não está recebendo o devido valor daqueles que deveriam nos dar o valor e a atenção. E aí, para falar isso, eu usei essa metáfora de estar na escuridão da noite, ou perdido, ou então oculto. Ou seja, as pessoas não estão enxergando, né, os políticos ou as autoridades não estão nos enxergando. Então aqui eu apresentei a ideia e usei a metáfora. Independente se eu vou fazer um blues ou não, né, mas aqui eu termino a ideia que a gente está com direito de faz e conta e faço uma analogia com escravos à espera do açoite. Além disso,
apresentei a ideia. Eu não apresentei a mesma frase, mas eu repeti escuridão da noite. Eu mudei a frase, né? Apesar de eu reforçar a ideia que a gente está sendo deixado de lado, a gente não está sendo visto, eu criei duas frases, mas repeti, reforcei, que nem no blues, né? Apresentei a ideia, repeti ela, e aí fiz pergunta, pergunta, resposta. E, principalmente, rimando aqui a rima perfeita, né? Oite, noite. Então seria uma composição de letra, né? De música, poderia ser um rock, poderia ser, sei lá, um rap, qualquer coisa. E eu estaria ali usando elementos do blues, que é pergunta e resposta, a ideia do refrão concluindo um trecho da minha música, obviamente a parte da rima e toda aquela linguagem figurativa. Vamos dar agora um outro exemplo aqui, em um outro estilo musical. Vamos então levar agora uma letra, um exemplo de um verso, que poderia ser usado numa música sertaneja, numa sofrência, qualquer coisa assim. Bom, como é que está a poesia ali? Como um vento que passou, ele caiu na estrada, saiu da minha vida sem me falar quase nada. E eu aqui em casa achando que ia acabar casada. Bem na linha dessa sofrência que a galera tem cantado aí. Mas vamos começar a identificar aqui alguns pontos que a gente tem. A rima. Aqui eu fiz questão de rimar, né? Quase nada, estrada e casada. Ada. Não precisaria, na verdade, talvez aqui poderia ser uma rima entre essas duas e não aqui. Mas enfim, só para esse verso eu deixei exatamente como a gente viu lá no blues inicial. A linguagem de metáfora ou linguagem figurativa, enfim, né? Que como o vento que passou, ele caiu na estrada, ou seja, foi rápido, nem vi acontecer. Saiu da minha vida sem falar quase nada. Então essa segunda ideia, apesar de não ser igual à primeira frase, né? Fala que o amor veio e já passou. E aí ela ficou desapontada, porque ela achou que ela tá casada, que o homem da vida dela, a pessoa ali ia ficar, mas na verdade ele foi embora e tudo foi muito rápido. Então tem a ideia, o reforço da ideia e a conclusão, né? Então eu poderia estar falando uma música que eu tô decepcionado, enfim, você poderia desenvolver isso de diversas maneiras. Então aqui a gente tem as rimas, tem as perguntas e respostas, tem as perguntas e a conclusão da ideia, e isso daria para a gente continuar. Obviamente que isso não precisaria ser aplicado, nem esse, nem o exemplo anterior, não precisaria ser aplicado na ritma do blues ou na parte de estrutura de acordes do blues. Mas sim, na maneira que você quisesse, no ritmo que você quisesse e assim por diante. A ideia, obviamente, não é compor um blues, e sim pegar essas ideias. Beleza, eu acho que deu para entender bastante esses 4 pontos aí que o blues apresenta para a gente. Recapitulando, as ideias com rimas, a ideia de apresentar verso e refrão, ou seja, concluir a ideia dentro de um próprio trecho, e também a parte de linguagem de metáforas, né, linguagens, simbolismos, etc. e tal, e a pergunta e resposta. Óbvio que você não precisa fazer sempre isso, e entende que, pense da seguinte maneira, que isso são novas ferramentas para te ajudar a compor. Isso aqui não é nenhuma verdade absoluta. É sim algo que foi muito usado e continua sendo usado para a composição de músicas populares. Até porque as músicas populares acabam sendo desenvolvidas de diversos estilos, tendo como base diversos estilos, e sendo um deles o blues. Então, espero que essas ferramentas aí que a gente pôde conhecer hoje sirva para você desenvolver melhor ainda as suas técnicas de composição. Eu sou Rodrigo Souza, sou músico, compositor, professor de música e tocador de blues. Então espero ter ajudado você e até uma próxima.